Muito bom dia a todos e a todas os que estão aqui no Centro Cultural de Belém, mas também a todos os que nos acompanham a partir do live streaming do Jornal Público e da REN. A sustentabilidade está cada vez mais presente em todos os quadrantes da sociedade, incluindo, obviamente, o mundo empresarial, que numa perspectiva tripartida a insere nas suas estratégias, focando-se nos chamados critérios ESG. Para melhor compreender de que forma é que as empresas estão a incorporar estes parâmetros na gestão e no seu impacto dia-a-dia, o Público e a REN promovem pela segunda vez estes encontros com o futuro. E mais uma vez, à semelhança do ano passado, um ciclo de 3 talks que, no passado ano, tiveram como tema central cada uma das dimensões ESG. Temas como o papel do S no ESG, a contabilidade verde e o capital natural das empresas ajudaram a pensar a adaptação das empresas às boas práticas de sustentabilidade e governança, ligadas, obviamente, aos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Business Council for Sustainable Development, BCSD Portugal, que daqui a pouco também estará connosco no debate, realizou um estudo sobre o grau de maturidade em sustentabilidade das empresas em Portugal, tendo como base um inquérito de avaliação em empresas sobre estas práticas. Os resultados indicam que as empresas nacionais reconhecem a importância de assumir estes compromissos, em 93% dos casos, e terem responsáveis pela área. Mais de metade das empresas têm desde já uma estratégia de sustentabilidade e desenvolveu relatórios de sustentabilidade. 55% na época já capacitara os seus colaboradores para esta matéria. As grandes conclusões do primeiro Encontros com o Futuro: as empresas e os investidores estão cada vez mais interessados nestes critérios, reconhecendo que a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis não apenas beneficia o meio ambiente e a sociedade, mas também tem impacto positivo nos seus resultados financeiros e a longo prazo na chamada reputação da própria empresa. A preocupação crescente das empresas em assegurar o bem-estar dos seus colaboradores, promovendo um bom ambiente de trabalho, foi também ao encontro do S no ESG. Diversidade, inclusão, respeito pelos direitos humanos nas equipas de trabalho, criação de vantagens ou eventos que fomentem a integração e interação da comunidade foram exemplos de como as empresas estão a gerir este parâmetro. A componente financeira será sempre o motor da avaliação das empresas e investimentos, mas o tema social foi, por opinião unânime, aquele que maiores riscos apresentou em termos de valor para a empresa. Este foi um breve resumo daquilo que foi o primeiro encontro. Este é já a segunda edição dos Encontros com o Futuro. E o debate, mais uma vez, como disse, vai dividir-se em 3 conversas. Hoje e amanhã aqui em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, e depois, no dia 25 de setembro, celebrando mais uma vez o Dia Nacional da Sustentabilidade, vai ser na cidade do Porto e começa por dar continuidade precisamente ao debate iniciado sobre estas várias dimensões. Nos últimos meses, muito se tem discutido sobre a evolução e o futuro destes parâmetros e é esse o debate que traz o mote para este nosso primeiro dia. E para abrir este nosso encontro, chamo ao palco o COO da REN, João Faria Conceição, para quem eu peço o vosso aplauso. Olá, João, bom dia. Muito bom dia a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, por cumprimentar e agradecer a todos os presentes. Gostava de cumprimentar e agradecer de um modo especial os ilustres oradores que estão aqui connosco hoje e agradecer também ao Dr. Jorge Moreira da Silva, que deveria estar aqui connosco também, mas que infelizmente por um motivo de última hora não estará presente, mas deixou uma mensagem que passaremos mais à frente. Como já foi aqui dito, isto é a segunda edição dos Encontros com o Futuro. Nós lançámos esta parceria com o Jornal Público o ano passado. Achamos que correu bastante bem e decidimos reapostar e voltar a colocar esta discussão, que é um ponto importante e que começa a ter os seus frutos, porque achamos que, efetivamente, a sustentabilidade já não é só um mero assunto de discussão, já é um assunto de implementação. Estávamos a comentar exatamente aqui isso antes do início da sessão, que já começam a ser evidentes os sinais que já passamos da definição e já estamos na fase da implementação, o que é naturalmente muito bom. A REN nisso não é exceção. E nós temos a sustentabilidade como um pilar importante de toda a nossa estratégia, de toda a nossa atividade do dia-a-dia.
Como penso que sabem, a REN é um elemento fundamental para os objetivos de transição energética. Nós somos um importante garante da segurança de abastecimento energético do país, dos consumos das indústrias e das famílias. Temos uma preocupação muito grande no que diz respeito à qualidade de serviço das nossas atividades, no fundo, para que a energia chegue à casa de todos nós nos mais elevados padrões de qualidade, e fazemos isso de acordo com as nossas obrigações de prestação de serviço público, que levamos muito a sério. E neste contexto todo está a sustentabilidade, e a sustentabilidade é algo que com que nós nos preocupamos e que queremos fazer cada vez mais. Logo à partida, e para dar um sinal claro, interno e externo, da importância que a sustentabilidade tem, já há alguns anos a REN criou o Comitê de Sustentabilidade dentro do nosso Conselho de Administração, no fundo para garantir que existe um acompanhamento de elevado nível sobre aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, a sustentabilidade é um dos pilares do nosso plano estratégico que apresentámos este ano para os próximos 4 anos, onde listámos um conjunto de metas concretas que nos propomos atingir no curto espaço de tempo entre este ano e os próximos anos, nomeadamente a redução das emissões dos vários scopes, chamados Scope 1, 2 e 3, atingir a neutralidade carbónica em 2040, antecipando as metas gerais que definem esse objetivo para mais tarde, a definição de investimentos concretos nas comunidades, a introdução de metas de ESG na avaliação de todos os nossos colaboradores, para que o ESG não seja apenas algo mais de fundo, mas esteja impregnado nas atividades do dia-a-dia de uma forma positiva e sustentável, na promoção da igualdade de género, na emissão de 100% das nossas obrigações passarem a ser obrigações verdes e muitas mais. Deixo aqui o desafio, quem estiver interessado a ver o plano estratégico da REN, tem lá muita informação, nomeadamente em relação à sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, como disse, não se trata apenas de algo aspiracional que queremos começar a construir, já o estamos a fazer e já temos também, com orgulho, vários resultados concretos. Já apresentámos um roteiro e estratégia para a economia circular, que naturalmente queremos agora continuar a desenvolver, carta de compromisso para a biodiversidade, estratégia para a gestão de capital natural, lançamento de uma academia da sustentabilidade, a introdução muito concreta de painéis fotovoltaicos nas nossas instalações para o nosso próprio autoconsumo. Temos neste momento 4 megawatts instalados e queremos atingir a meta de 15 megawatts até 2030. Eletrificação da nossa frota. Neste momento estamos por volta dos 60% da nossa frota ser eletrificada e queremos aumentar esse objetivo para 80% e inúmeros projetos de inovação. Eu podia passar aqui amanhã a listar-vos exemplos daquilo que nós fazemos, mas naturalmente os senhores vieram aqui hoje não para me ouvir, mas para ouvir os digníssimos oradores, a quem eu mais uma vez agradeço a vossa presença e deixar aqui um desafio a que seja uma ótima sessão. Muito obrigado a todos. Obrigada, João Faria Conceição, e como disse muito bem, por questões de agenda, o Jorge Moreira da Silva não está presencialmente aqui em Lisboa, mas está neste momento a enviar uma mensagem. Esperemos que chegue a tempo. Caso contrário, também temos 3 dias de encontros com o futuro e será sempre muito bem-vinda esta mensagem, mesmo que seja num futuro. Esperemos que seja um futuro próximo. Por esta razão, vamos avançar com o comentário inicial a esta nossa conferência e convido ao palco o ESG Coordinator Partner da KPMG, Pedro Cruz, para quem eu peço também o vosso aplauso. Muito bom dia, Pedro. Obrigada por estar connosco. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que é com muito gosto que estou aqui a falar de um tema que tem marcado o meu trabalho nos últimos 3 anos, sobretudo,
E, obviamente, quando falamos de ESG para uma empresa como a KPMG, há uma dupla perspectiva. Há a perspectiva, como a REN, em que nós temos de olhar para o ESG enquanto empresa que também tem responsabilidade. Obviamente, nós não temos indústria, mas temos pessoas e, portanto, estamos a pensar no ESG e, sobretudo, a tentar diminuir a nossa pegada, diminuindo viagens, promovendo práticas mais sustentáveis dos nossos colaboradores, promovendo práticas de car sharing, bike sharing, etc. Mas, obviamente, não é isso que tem ocupado mais a minha agenda e, enquanto empresa de auditoria e consultoria, eu vou tentar passar-vos aqui um bocadinho aquilo que é a nossa experiência de lidar com o mercado. E quando falamos com o mercado, eu acho que temos que separar logo aqui dois grandes grupos de empresas. As empresas cotadas e empresas de maior dimensão, que obviamente têm um histórico já de lidar com estes temas e têm uma capacidade de investimento e equipas que se preocupam já há vários anos com os temas do ESG, antes de sustentabilidade, agora aqui com mais algumas letras. E eu diria que a nossa avaliação do grau de preparação, nomeadamente para o novo reporte que temos em 24, da generalidade das empresas maiores, é positivo. O problema é outra parte do mercado. São 80 e muitos % do mercado empresarial português que é marcado por pequenas e médias empresas e aí, de facto, o desafio é grande. E é grande porque estão a ser confrontados com muitos pedidos dos seus clientes, com muitos pedidos dos bancos e acho que muitos têm noção que a maior parte das empresas nem sequer tem área de sustentabilidade. Portanto, a parte da sustentabilidade é lidada, se calhar, pela área financeira, que costuma reportar, ou pela área de qualidade, e, portanto, efetivamente consideramos que o mercado das pequenas e médias empresas vai ser um mercado onde haverá maior dificuldade nos próximos anos em, de facto, percorrer esta jornada. E esta jornada é uma jornada difícil e que tem muitas dimensões e muitas realidades. Portanto, quando falamos de ESG, falamos de ambiente, falamos da parte social e falamos de governance. Mas dentro de cada uma destas dimensões estamos a falar de realidades muito diferentes. Quando falamos de ambiente, falamos desde CO2, falamos de economia circular, falamos de muitas dimensões, falamos de biodiversidade e um dos desafios é precisamente constituir equipas que consigam endereçar as várias dimensões e vários desafios que uma única letra coloca. E aqui, falar um pouco daquilo que é, neste momento, a realidade que marca a agenda de muitas empresas, que é o primeiro reporte de acordo com as novas regras criadas pela União Europeia, as SRS, em 24. E ainda antes da sessão, estávamos aqui a falar um pouco de como é que nós vemos este reporte. Eu acho que vai ser um reporte exigente, mas a maior parte das empresas, eu diria que estão, de facto, a fazer já um trabalho muito sério, mas vai ser um ano, eu acho, daqui de alguma transição e de alguma ponderação. A maior parte dos nossos clientes o que nos perguntam é o que é que os outros estão a fazer? É a pergunta que mais vezes ouvimos, tanto isso, ou benchmark, se quiserem, aqui vou usar um termo em inglês. Porquê? Porque ninguém quer ser um mau aluno, mas também ninguém quer ser, se calhar, ingênuo e ser o melhor aluno da turma, estabelecer já metas e ambições desmesuradas que, se calhar, quando comparadas com o mercado, vão ser muito ambiciosas, mas há o risco, se calhar, daqui a 1 ano, 2 ou 3, começarmos a mostrar que, se calhar, fomos muito ambiciosos e que não vamos conseguir cumprir. Portanto, eu acho que este ano vai ser um ano interessante, um ano em que, de facto, vamos ter muito mais informação divulgada, mas a nossa percepção é que vai ser um ano ainda de transição e teremos aqui ainda algum tempo até podermos ter relatórios de sustentabilidade ou de ESG completamente estabilizados. Falámos também um pouco, se calhar, dos riscos, dos desafios e das vantagens que nós vemos em toda esta realidade. Se calhar começar pelos aspectos mais positivos. Nós, muitas vezes, quando estamos a falar de clientes, os clientes centram-se numa fase inicial, obviamente, nos custos de compliance, especialmente quando estamos numa PME, a preocupação é quantas pessoas vou ter que contratar, quanto tempo é que isto vai demorar, vou ou não ter que contratar um novo sistema, vou ter um novo auditor para rever este relatório
E nós procuramos desconstruir um pouco essa narrativa, começando pelos aspectos mais positivos. E há logo 2 ou 3 que nos parecem muito relevantes. O primeiro é que é uma oportunidade de entrar em novas áreas de negócio. Portanto, efetivamente, há uma procura, em particular das novas gerações, que têm embebido estas preocupações ambientais e da ESG. Muitos de nós, certamente, têm filhos adolescentes, eu tenho, e quantas vezes sou desafiado em casa com as escolhas que faço. Por exemplo, a última vez que comprámos um carro, os meus 2 filhos mais velhos nem sequer equacionavam a possibilidade do carro não ser híbrido ou elétrico. Eu depois tentei-lhes explicar que os carros híbridos se calhar não são assim tão amigos do ambiente, porque quando não andam, a eletricidade consomem muito, mas a verdade é que isto é um único exemplo. Não sei se tem noção. Nós fizemos um inquérito, não em Portugal, mas na Europa, nos supermercados, KPMG, e perguntávamos às pessoas quanto é que estavam disponíveis para pagar mais se soubessem que um determinado conjunto de produtos tinham sido produzidos com preocupações ambientais, sociais, e as respostas temos que as dividir em 2 gerações. A nossa geração, ou a minha, se calhar aqui pessoas mais velhas e outras mais novas, mas digamos acima dos 30, 35, havia um diferencial, mas era um diferencial relativamente baixo. Abaixo dos 35, o diferencial era superior a 20%. Se calhar porque não são eles que pagam, são os pais, primeira possibilidade de interpretação, mas isto mostra claramente que há efetivamente uma oportunidade no mercado. Outro tema, outro estudo, qual é que é a taxa de crescimento média nos últimos 5 anos dos produtos convencionais versus produtos de grande consumo versus produtos que têm aqui uma conotação sustentável? 5 vezes mais. Portanto, em média, anualmente, esses produtos cresceram 5 vezes mais do que produto convencional. Portanto, há uma evidência que efetivamente temos uma oportunidade no mercado e efetivamente temos clientes focados em preencher esse gap e, portanto, a primeira grande vantagem é a oportunidade de fazer coisas diferentes, novos produtos, novos serviços. O tema do talento é uma segunda grande vantagem. O ESG hoje em dia é fundamental para reter e atrair o talento, em particular o talento jovem. Aqui uma experiência pessoal partilhada por muitos outros partners da KPMG que todos os anos entrevistam centenas de miúdos que saem da faculdade. Quer dizer, hoje em dia dizer que entrevistamos não é muito correto, porque nós claramente somos entrevistados, é o que eu sinto, porque a quantidade de perguntas que nos fazem para já é completamente diferente do que nos faziam há 5 anos. Há 5 anos é o clássico. Quantos anos até ser partner, quanto é que se ganha, quando é que se tem carro. Hoje em dia é que tipo de energia que utilizam, energia verde, separam o lixo, têm a certeza que o lixo que separam vai para o sítio correto e começamos a ter uma listinha de respostas porque muitos sócios não conseguiam de facto responder às questões que eram colocadas por estes jovens. E, portanto, claramente, a atração e a retenção de talento é um tema muito importante, muito crítico, como sabem. Hoje em dia há uma competição brutal sobre o talento, até porque muito do nosso talento, infelizmente, sai do país e, portanto, esta questão do ESG é uma questão fundamental. Depois, outra questão fundamental e outra vantagem tem a ver com o tema do financiamento e da atração de capital. Aqui vamos ter pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar sobre isso no próximo painel e, portanto, não me vou alongar muito, mas claramente vemos clientes que têm conseguido reestruturar a sua dívida, passando a ter dívida verde, por vezes com um diferencial de custo, mas sobretudo com maturidades muito mais alinhadas com aquilo que é o ciclo de investimento da ESG. Porque não nos iludamos, o payback destes investimentos é longo. Portanto, ninguém faz um investimento ESG a pensar que em 2 ou 3 anos vai conseguir recuperar esse investimento. E esse é um dos grandes desafios quando falamos, especialmente com empresas mais pequenas, que estão muito focadas, obviamente, no stress de tesouraria, no curto prazo, e é difícil muitas vezes terem esta visão de médio e longo prazo, porque estes paybacks são longos e muitas vezes a sua recuperação pode não ser totalmente evidente. E também temos, de facto, não só a banca, mas novos acionistas, fundos, que estão efetivamente a olhar
para estas empresas com ratings ESG mais interessantes e claramente são empresas que hoje em dia são muito mais apetecíveis no mercado. Mas também temos desafios e, de facto, não podemos ignorar os desafios que temos. O primeiro é a capacitação das equipas e arranjar talento para lidar com estes temas, por várias razões. O primeiro é porque, como vos expliquei, estas, além de serem 3 letras, logo à partida precisávamos de 3 perfis diferentes, mesmo dentro de cada letra, do E, do S e do G. Como vos expliquei, há temas muito diferentes. Eu vou-vos dar o exemplo da minha equipa. Eu tenho pessoas que só tratam de CO2. Hoje em dia já tenho pessoas dentro da equipa de CO2 que só tratam de Scope 3, que estávamos aqui a falar, que é um desafio muito particular. Depois tenho pessoas só para a biodiversidade, só para a economia circular, só para o reporte. Agora imaginem isto dentro de uma empresa. Ou seja, uma empresa não tem, obviamente, não pode ter 40 pessoas, 50 pessoas a lidar com esta área e estas pessoas são confrontadas com desafios muito diferentes no seu dia-a-dia. Portanto, de facto, a capacitação é um tema. Nas grandes empresas é um tema, mas é sobretudo nas pequenas empresas. No outro dia um empresário dizia-me, e de facto com os números eram muito cruéis, era difícil de rebater, ele dizia, nós somos 20, aquilo que me está a dizer é que eu preciso ter pelo menos uma pessoa, mas provavelmente 2 para lidar com este tema, e isso significa um aumento dos meus custos como pessoal e a percentagem era grande. E depois desafiava-nos, mostrem-me lá o payback deste investimento. Mas é verdade que as PMEs hoje em dia já perceberam, que isto é inevitável. Ainda há pouco falávamos também antes da sessão da banca. A banca hoje em dia tem uma pressão regulatória brutal, vai ter que fazer um escrutínio dos seus clientes, nomeadamente de crédito, como nunca fez do ponto de vista ambiental, e tem um problema, não há informação. Ou seja, só as empresas grandes é que têm informação pública e as empresas pequenas têm muita dificuldade em responder a esta informação. Houve um projeto muito interessante em que a banca portuguesa se agregou junto a CIBS, no sentido de um cliente não ter que responder 10 vezes à mesma informação, e, portanto, há aqui um efeito agregador, mas posso-vos garantir que muitos desses clientes nos contactam e a pergunta é, muitas vezes, o que é que eles nos estão a pedir? Não é ajudem-nos a preparar a informação, é ajudem-nos a perceber o que é que o banco nos está a pedir. Ou seja, o afastamento, o distanciamento entre aquilo que o banco precisa e especialmente o que as pequenas e médias empresas estão preparadas neste momento para dar é brutal. E as pequenas e médias empresas também estão a ser confrontadas com outra realidade que vai acelerar, que é o pedido da cadeia de valor. Ou seja, os seus clientes, os grandes clientes, as grandes empresas, estão neste momento a ter um efeito catalisador sobre todo o mercado, porque ao começar a preparar os seus reportes de 24, perceberam que uma das grandes mudanças do relatório da ESG para 24 é a forma como nós vamos ter que evidenciar o due diligence que nós fazemos da nossa cadeia de valor, nomeadamente os fornecedores. Ou seja, uma empresa hoje em dia, a sua responsabilidade não acaba nas suas operações próprias. Ou seja, a escolha que faz dos fornecedores é uma escolha muito importante e já era importante, só há uma diferença. Agora vai ter que demonstrar no seu relato como é que fez essa escolha, que critérios é que tem, e o tema do Sustainable Procurement vai marcar a agenda nos próximos tempos. O problema é que as PMEs, muitas delas não estavam preparadas para esta nova exigência, que não é só das grandes empresas. O próprio setor público, por exigência regulatória da União Europeia, já em 24, já está obrigado a incorporar no seu código de procurement critérios ESG, e isso significa que podemos ter aqui algumas PMEs com alguma dificuldade. Mas, falando de competitividade e desafios, penso que o maior, do nosso ponto de vista, além da questão do financiamento que já referi, que é obviamente um desafio muito grande, é a questão do risco de perda de competitividade das empresas europeias quando pensamos no mercado global. E isto é um tópico que marca todas as reuniões que temos, em particular com empresas que são
exportadoras ou que estão particularmente expostas a concorrentes internacionais no mercado nacional, porque as regras não são as mesmas. Ou seja, a União Europeia tomou a liderança, e do nosso ponto de vista bem, mas a regulação é muito exigente e quando compararmos com outros mercados, nomeadamente o mercado asiático e o mercado americano, onde estão muitos dos concorrentes das nossas empresas, claramente o escrutínio e a exigência é menor. E, aliás, há aqui um receio grande, estamos neste momento em eleições nos Estados Unidos e sabemos que em função dessas eleições o resultado pode influenciar a motivação dos Estados Unidos em apoiar ou não alguns dos acordos internacionais que temos e, portanto, isto de facto é uma preocupação muito presente neste momento e apesar da União Europeia estar a procurar, nomeadamente com o CBAM e outros mecanismos, proteger o nosso mercado, a verdade é que achamos que nos próximos tempos vai haver aqui um risco de perda de competitividade do mercado nacional, no mercado europeu, quando estiver a competir no resto do mundo, que é, a meu ver, um risco muito, muito efetivo. Ainda assim, achamos que é algo, para já, que não vai mudar, portanto, não achamos que a União Europeia vá inverter o ciclo e vá diminuir a sua exigência. Falar aqui um bocadinho do que vamos ter para 24 e, em particular, dos desafios do reporte. Como vos disse, a nossa avaliação do grau de preparação das empresas grandes em Portugal é positivo. Ainda assim, achamos que vai haver aqui algum desafio, em particular no que tem a ver com a tecnologia, com a forma de recolher dados e, sobretudo, com a capacidade de definir metas e objetivos alcançáveis. No outro dia estávamos num cliente e um administrador engraçadíssimo, super motivado, e estávamos-lhe a apresentar os targets e ele de CO2, energia e economia circular. Ele dizia, isto é pouco ambicioso. E posso-vos dizer que em percentagem já era muito ambicioso. Ele dizia, não, eu quero mais 20%. E a pessoa da sustentabilidade se olhar para nós como quem? Ajudem-me. E pronto, nós explicámos, mas vamos então pensar o que é que podemos fazer mais para atingir esses 20%. E rapidamente percebemos que se calhar ainda não há tecnologia para aquele objetivo. Mas aquele objetivo é daqui, um deles a 5 anos e outro a 10. E portanto, eu acho que nós vamos ter de facto, em 24, empresas que vão ser muito otimistas, empresas que se calhar vão ser mais realistas e que vão numa primeira fase procurar aguardar um bocadinho para perceber o que é que o resto do mercado vai fazer, mas este novo reporte vai, a meu ver, sobretudo permitir ter um escrutínio muito maior sobre aquilo que são as práticas de sustentabilidade da generalidade do mercado, mas vai também colocar, e há aqui muitos administradores, desafios novos, porque a comparabilidade vai ser mais fácil, vai ser mais imediata. Ainda não falei, mas falar até porque há aqui empresas cotadas, o tema dos ratings. Nós temos tido muitas reuniões com agências de rating e sabemos que os ratings vão mudar. Portanto, hoje em dia, também um tema que falámos brevemente antes da sessão, hoje em dia temos uma panóplia brutal de ratings, muitas vezes calculados de forma distinta, o que também é obviamente algo que cria muita complexidade nas empresas, porque temos que ter a mesma coisa calculada de N formas para conseguir responder a várias agências. Nós achamos que essa realidade vai mudar, mas vamos ter mais exigência. E isso aí, especialmente a quem estiver especialmente exposto, empresas cotadas ou com financiamentos com alguma dimensão, o tema das agências de rating vai ser um tema também, do nosso ponto de vista, que vai ter aqui uma grande transformação, porque vai haver muito mais informação para as agências de rating poderem fazer as suas avaliações, que hoje em dia todos sabemos que muitas vezes acabam de ser feitas de uma forma um bocadinho mais minimalista, com base em informação que está divulgada, que nem sempre é adequada e, sobretudo, não há garantia que seja comparável. E essa vai ser a grande vantagem desta nova onda de reporte, é que não vai dar espaço às empresas para calcular um indicador de N formas, todas as empresas vão ter que calcular da mesma forma,
e todas as empresas que estão num grupo passam a ser elegíveis para o reporte, algo que hoje também não acontecia. E muitos grupos não reportavam 100% das suas operações. Isso vai mudar e isso vai criar aqui, do nosso ponto de vista, desafios muito interessantes. Para terminar, e eu penso que estou dentro do meu tempo, acho que até tenho aqui um bocadinho de margem, para terminar, não queria também de terminar aqui com uma mensagem um pouco mais positiva sobre aquilo que nós perspectivamos para o mercado, em particular o mercado português, nos próximos 2-3 anos, relativamente ao ESG. Nós fizemos uns inquéritos, que por acaso só agora em outubro é que vão estar disponíveis. Fizemos uns inquéritos, mais ou menos 250 empresas em Portugal, que tinham empresas grandes, empresas pequenas, sobre como é que estavam a ver estes temas. Eu aqui tenho que recorrer aqui a uma cábula. Portanto, 86% das empresas referiam que já têm ou que estão a criar equipas de sustentabilidade. 27% das empresas referem que já têm, um tema que foi referido aqui, nos critérios de avaliação dos seus colaboradores, critérios ESG. Já agora, particularmente para a administração, será uma exigência da nova diretiva mostrar e como é que efetivamente nós estamos dentro da administração a incluir este tipo de critérios. Mais de 90% das empresas dizem que já têm pelo menos uma pessoa dedicada a temas de ESG, e tendo em conta que aqui temos empresas pequenas também, no universo é muito relevante. 84% dos administradores referem que os budgets para 25 foram modificados para passar a incluir quantias específicas para lidar com o ESG. Não só na perspectiva de reporte, que não nos parece ser a mais relevante quando falamos de PMEs, mas de transformação do seu negócio. Preocupações mais vezes identificadas e elencadas pelos administradores: capacitação das equipas, capacidade de responder aos pedidos dos bancos e dos clientes, e muito importante, que provavelmente é aquele que vai marcar aqui a minha mensagem final. Muitos administradores escreviam algo que eu penso que é relevante e não nos podemos esquecer, que é a capacidade de continuarem a ser sustentáveis do ponto de vista financeiro. Muitos administradores diziam-nos, em tom de brincadeira, mas eu acho que é muito sério, se o ESG colocar em causa a sustentabilidade financeira, não há ESG, porque não há empresas. E, portanto, a maior preocupação dos administradores é o custo de compliance de toda esta nova legislação, regulação, e o risco de haver alguma falta de bom senso e ponderação nas entidades que vão avaliar o estado da arte em Portugal no que respeita ao ESG e o que está a ser realizado. Particularmente bancos, acionistas, mas sobretudo clientes. O maior receio dos empresários que falámos é que a sua capacidade de vender o que vendem hoje seja afetada se critérios de ESG forem incluídos nos processos de procurement já no curto prazo, porque é uma evidência que eles não vão ser capazes de endereçar e têm receio de perder essa competitividade. Portanto, para finalizar, é um tema que marca a agenda, é inevitável, como vamos ver agora também no próximo painel. Agora, nós dizemos muitas vezes aos clientes que os custos de compliance são relevantes, não podemos ser hipócritas, mas as oportunidades que existem são provavelmente maiores do que os custos que podem incorrer, e também a visão negacionista pouco serve, porque esta onda já está a crescer, e quanto mais tarde, e era a mensagem final que queria deixar, quanto mais tarde as empresas perceberem que têm que efetivamente entrar nesta jornada, maiores vão ser os custos e maior vai ser a dificuldade em apanhar, de facto, a jornada e o comboio que vai, neste momento, em andamento e, do meu ponto de vista, a alta velocidade. Obrigado. Bom dia. Pedro, muito obrigada. Foi, de facto, deu-nos aqui, de facto, um ponto
importante para começarmos também este nosso debate. Dar uma nota em relação à nossa agenda, estaria prevista agora um coffee break, mas tomamos café logo a seguir ao debate, até porque me parece mais interessante depois o networking ser a seguir a todas estas ideias partilhadas. Apresento desde já o nosso painel, a Filipa Pantaleão, que é secretária-geral do BCSD Portugal, André Temudo, responsável de Portugal para a BlackRock, e o João Fonseca Santos, Head of EIB Group of Portugal. Vamos a isto então, um aplauso para os nossos convidados. Peço por favor que se dirijam aqui ao palco. A Filipa fica no meio. Exatamente. Muito obrigada por aceitarem estar connosco nesta manhã. E estivemos todos a ouvir com muita atenção as notas muito interessantes e importantes do Pedro, e eu acho que, Pedro, vou aproveitar desde já a pergunta que mais lhe fazem, para começar também com essa. E, Filipa, o que é que os outros andam a fazer? Bom dia, Filipa. Bom dia. Portanto, as empresas estão todas a começar a trabalhar e a acordar para o tema, não só porque, obviamente, temos uma pressão regulatória forte e, portanto, já está nos mídias, já chegou, inclusive, às pequenas e médias empresas. Isso tem-se visto ao nível também do própria associação, portanto, éramos tradicionalmente uma associação de empresas grandes e já não somos mais, portanto, 50% dos nossos associados agora já são PMEs e micro. Portanto, as empresas precisam de ajuda para fazer este caminho e também têm visto que uma das opções que têm, exatamente pela dimensão e pela falta de recursos, é basear-se nas associações que trabalham no setor. Portanto, eu diria que temos aqui 2 níveis de maturidade, como foi referido no estudo que a Fernanda falou. Nós temos cerca de 2/3 das empresas que estão ainda na fase muito inicial da jornada de sustentabilidade, portanto estão agora a entender o que é que são os assuntos relevantes, mas portanto, estas empresas quase todas são micro e pequenas empresas, portanto as que estão mais avançadas e já com uma jornada de maturidade elevada são as grandes. E, portanto, aqui temos 2 realidades completamente distintas que têm que ser abordadas de formas diferentes. Portanto, com as empresas grandes que já estão a trabalhar e estão muito mais enfocadas no reporting e na parte burocrática que daqui vem, vão ter também já estão mais alerta para as oportunidades. As empresas pequenas não, estão muito naquela fase de precisamos de ferramentas, precisamos de pessoas, precisamos de entender o que é este assunto e é isso que temos trabalhado muito com as empresas, dando também prioridades, porque sendo o tema ESG tão alargado, com tantas subtemáticas, se as empresas não se enfocarem só vão entrar em pânico, como o Pedro há bocado também referiu e bem, que é porque é tudo muito novo, estamos a viver tempos complexos e as empresas não sabem o que é que vão colocar primeiro. Portanto, o que nós fazemos é arranjar ferramentas muito rápidas que não são tailor-made, são exatamente para conseguir de uma maneira fácil entender o que é a sua pegada, se estão a considerar o tema da circularidade dentro do seu negócio ou não, se têm práticas pelo menos razoáveis no que diz respeito aos trabalhadores, e isso foi muito interessante porque o estudo demonstrou que as empresas já o estão a fazer, já identificaram como primeiros temas que têm que trabalhar a descarbonização, a economia circular, a saúde e a segurança dos trabalhadores, a ética e logo seguido do reporting. Portanto, o top 5, ele acaba por ir confluir no reporting, que é muito interessante, porque claro que as empresas pequenas vão estar a ser questionadas pelas empresas grandes, pelo menos naquilo que são estes graus, pegada, e é isso que temos visto. Essa é que é uma grande questão, os custos de compliance para PMEs e sobretudo micros, que é, como sabemos, a filigrana que compõe Portugal. E João Fonseca Santos, vocês, quando digo vocês, obviamente é a empresa que aqui representa, a transição tem sido, sem dúvida, um tema central, a transição verde e digital para os vossos investimentos.
quando olhamos para o nosso país, mas já que a Filipa falou destas duas grandes realidades, as grandes empresas e as PMEs e até micros, sabemos que têm um histórico de colaboração com o setor privado para ampliar o financiamento das grandes, chamemos-lhe assim, mas vocês também já têm estratégias para apoiar as PMEs nestas transições. Portanto, João, queria perguntar-lhe como é que tem sido feito, como é que tem sido olhado este apoio, como é que está a ser desenhado? Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite, gostava de agradecer ao Jornal Público mais uma vez estarmos a discutir este tema dos ESGs, com quem tem feito bastante divulgação, que é importante precisamente trazermos aqui esta discussão para mais alargada para todos, e a REN, um parceiro tão antigo do BEI, com quem trabalhamos há muitos anos e precisamente com quem temos feito muitos projetos nas chamadas empresas grandes, de apoiar os seus planos de desenvolvimento, que são essenciais, nomeadamente para aquilo que foi falado na apresentação de capacitar a rede para a integração de mais energia renovável, por exemplo, que é uma área com que temos tido o prazer de trabalhar. Aqui o EIB é o Banco Europeu de Investimento, ou seja, é uma instituição que é tida pelos Estados-membros da União Europeia, que foi constituída pelo Tratado de Roma em 1958 e que é constituída por duas instituições, não empresas. O Fundo Europeu de Investimento, que é a nossa área mais dedicada para os fundos de capital de risco e venture capital, que através do investimento feito depois investem nas startups e nas PMEs, essencialmente, e o Banco Europeu de Investimento, que hoje em dia também desenvolveu um leque de produtos que vai desde o apoio às startups, às scale-ups, até às grandes empresas e aos grandes projetos de investimento. Trabalhamos muito através dos bancos nacionais dos diferentes países, porque o BEI é um banco que financia projeto. Normalmente os tickets de investimento direto do Banco Europeu de Investimento são elevados. Estamos a falar de financiamentos na ordem dos 25 milhões de euros, muitas vezes demasiado grandes para as próprias PMEs. Por isso o que nós fazemos é, através dos bancos nacionais, emprestar o dinheiro ou prestar garantias sobre portfólios de PMEs e depois os bancos sim fazem o financiamento. Nesse sentido, são parceiros essenciais para o BEI, ou seja, nós temos que trabalhar não só a comunicação ao nível dos nossos projetos, mas também ao nível dos nossos parceiros. E os bancos têm tido esse papel e essa componente também de aproveitarmos a sua própria rede de distribuição de financiamento para as nossas atividades. E o ESG está presente no BEI ao nível transversalmente à sua atividade, ou seja, nós hoje em dia posicionámos já há alguns anos como o Banco do Clima da União Europeia e dessa forma só financiamos projetos que estejam alinhados com o Acordo de Paris e temos um objetivo muito claro, um KPI, que o nosso financiamento seja dedicado pelo menos em 50% à ação climática e sustentabilidade ambiental. Daí termos muito que puxar também pela parte do Environment, e sendo a sustentabilidade uma componente muito interessante e importante dos nossos objetivos. Também do S, naturalmente, o banco não deixa de ser uma instituição que tem como objetivo promover a integração europeia, a coesão europeia. Temos uma grande parte da nossa atividade, cerca de 46%, o ano passado, também dedicada à coesão territorial e social e económica. Por isso, a parte do S, em termos de setores de atividade, também trabalhamos muito com infraestruturas de educação e a parte de saúde, etc., que são áreas muito importantes para o BEI. Isto para dar aqui uma introdução rápida do que é que o BEI faz, de como é que o BEI trabalha nas diferentes abordagens que tem às empresas, e também contamos desenvolver todas as nossas linhas intermediadas que cheguem às PMEs, também com apoio até de assessoria que possa ajudar a implementação deste tema do ESG nas análises. Os ESG que André Temudo também, obviamente, fazem parte. Eu acho que ESG e ADN começam a ser as 3 letrinhas apenas. Lembram-se daquela velha piada? Com 3 letrinhas apenas, se escreve a palavra mãe, agora não. Escreve-se ESG, escreve-se ADN, mas também, claramente, André Temudo, vocês estão preocupadíssimos com estas questões, já destacam e fizeram uma série de relatórios onde olham para, nomeadamente, por exemplo, o aumento massivo de capital necessário para este tipo de transições. Estamos a falar da transição energética, a transição verde, etc., a questão das economia de baixo carbono. Portanto, tudo isto
tem necessariamente não estar apenas plasmado num bonito relatório de sustentabilidade no final de cada ano, mas sim nas boas práticas diárias. Não, completamente obrigado, em primeiro lugar também ao convite e parabéns à REN e ao Jornal Público pela segunda edição. Sim, é um tema fundamental da BlackRock e para quem não sabe quem a BlackRock é, somos um fundo de investimento, uma casa, uma gestora de ativos e, portanto, estamos no nexo entre investidores privados, institucionais e projetos onde investimos. Achamos que para esta transição energética é fundamental, obviamente, organismos públicos, mas fundamentalmente privados. Parcerias público-privadas e investidores como todos nós que estamos aqui nesta sala ou outras instituições. É sem dúvida um ponto importantíssimo dentro da empresa e nós analisamos tudo o que é sustentabilidade, transição energética, de um ponto de vista obviamente ético e de futuro, mas principalmente desde um ponto de vista capitalista. O nosso propósito da BlackRock é obviamente gerar maiores rentabilidades para quem investe connosco. E desde esse ponto de vista, e há bocado falámos ou tocámos brevemente nestes temas, o que nós vemos é que no longo prazo aquelas empresas, e nós achamos isto, aquelas empresas que estejam melhor preparadas para uma transição efetiva, vão ser aquelas empresas que vão estar preparadas e, portanto, vão subir mais em preço, vão aumentar margens e vão ter resultados mais sólidos. Portanto, é de um ponto de vista mais capitalista que nós vemos estes projetos, mas sem dúvida que existem negacionistas cada vez menos, mas eu acho que os dados estão à mostra. Portanto, nós estamos perante uma mudança que vai ser necessária e nós vemos muitos projetos e aplicamos o nosso dinheiro que nos confiam os nossos investidores em vários projetos de transição, achamos que é altamente relevante. Tudo o que seja infraestruturas, particularmente falando em termos de transição energética, gostamos e olhamos com muita atenção. Fizemos algumas aquisições de empresas muito relevantes no setor de infraestruturas e tudo o que seja infraestruturas ligadas à transição e também dando aqui uma palavra que há bocado ouvi sobre segurança energética, que é importantíssimo, são dois temas, são temas que nós olhamos. Em Portugal também temos investimentos em 4 parques fotovoltaicos, em termos de infraestrutura, portanto, olhamos muito de perto para este tipo de soluções no mundo inteiro, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como comunidades emergentes. Eu estava a ver agora um investimento que nós fizemos, por acaso, no Quénia, num parque eólico, que representa 12% do fornecimento de eletricidade do Quénia, portanto, é uma empresa muito global que está à procura permanentemente destes projetos. Sem dúvida que a transição vai ter que chegar, eu acho que também nós falamos muito de metas de 2040, 2050. Isto não quer dizer que dia 1 de janeiro de 2050 vivemos num mundo muito verde ou net zero, mas é um caminho que lá chegamos. E o que nós estamos a ver hoje em dia é que 95% dos países emissores de carbono assinaram pactos e têm realmente essa meta de 2050 ou até 2050 para ser net zero. E isso representa uma oportunidade, e há bocado falávamos das forças societárias, não é? Porque dos teus filhos e das pessoas mais novas que realmente a sociedade impõe e está a impor cada vez mais estas boas práticas que no meu tempo, eu confesso que não as tinha. Acho que há uma força regulatória, que também estamos aqui a falar, que é importantíssimo. Se não nos obrigarem, ninguém vai fazer. E depois há uma força económica. Quando for mais barato adotar estas práticas e bom para o meu bolso, mais rapidamente vou adotar. Portanto, acho que há 3 forças, societária, económica e regulatória, que vão permitir que esta adoção, esta transformação seja mais rápida. Claro. E é curioso o André referir isso, até porque o Pedro também sublinhou a questão dos custos de compliance e João, volto a si, porque acredito que o Banco tem estado certamente a colaborar com as autoridades locais e regionais para promover a chamada coesão e desenvolvimento mais sustentável, ou seja, estão a olhar, por exemplo, para regiões de menor rendimento para haver um maior apoio, que estratégias é que na verdade estão a ser utilizadas ou priorizadas para os próximos anos, olhando para o nosso país? Nós no BEI temos um objetivo estatutário, está nos nossos estatutos, de fomentar a coesão territorial. Hoje em dia, naturalmente, que é uma área importante e também a isso juntamos a coesão, aquilo que nós chamamos a transição justa, ou seja, nós não podemos deixar regiões muito dependentes de combustíveis fósseis e deixá-las não as apoiar para este caminho da transição verde e digital. Isso, naturalmente, temos políticas e orientações precisamente para apoiar uma transição justa dentro e fora da União Europeia. Hoje em dia, o Banco Europeu de Investimento, através da sua sucursal, que é o que nós chamamos de EIB Global, agrupámos todas as atividades que temos fora da União Europeia e, para dar uma ideia em termos de números, o BEI tem uma atividade anual de cerca de 88 mil milhões de euros
dos quais cerca de 8 mil milhões no ano passado são fora da União Europeia, em termos de uma atividade histórica, e dizendo isso que 50% dessa atividade, 88 mil milhões de euros, foram dedicados à ação climática e à sustentabilidade ambiental e 46% à coesão territorial. Por isso, estes objetivos são muito marcados no BEI, as políticas são muito alinhadas com os objetivos da União Europeia, quer seja com o Pacto Verde Europeu, com a transição justa, com o Global Gateway para fora da União Europeia. Por isso, toda essa matriz de forma de atuar é transversalmente aplicada às nossas operações. Acho que o André tocou aqui num ponto também muito relevante e que mencionou, que é a transição necessita de investimento público e de investimento privado, ou seja, nós no BEI, como um banco de desenvolvimento, tal como outros multilaterais, achamos que temos aquele papel de potenciar precisamente o investimento público e privado, ou seja, o BEI, quando entra num projeto, normalmente só financia-se até 50%, em média financiamos 1/3 daquilo que nós chamamos o custo elegível de investimento do projeto, ou seja, em linha com as nossas políticas e orientações, e depois temos que trazer os restantes financiadores, os restantes investidores, sejam eles públicos, sejam eles privados. Isso permite que nós, que fazemos esta análise ESG, esta componente, este due diligence técnico, porque temos, para além dos financeiros tradicionais num banco, que fazem a análise de crédito, também temos engenheiros, cientistas e economistas que fazem a análise do projeto em si. E sendo um banco que financia o projeto, trazemos aquele selo de qualidade para dar conforto aos restantes players que, quando nós estamos lá, pelo menos há este cuidado deste due diligence. Selo de garantia, quase. Exatamente. Porque, de facto, como dizia o Pedro, há que capacitar as pessoas e não apenas aqueles que estão a lidar com os números. Já no ano passado, nos Encontros com a Futura, primeira edição, falávamos disso, que as empresas, mesmo que tenham só a pessoa dedicada a estes temas, todos os outros têm de falar a mesma linguagem, não é, João? E acho que isso é fundamental. Eu acho que o caminho é otimista nesse sentido. Ou seja, nós hoje em dia, quer no setor privado, quer no setor público, os planos de investimento estão todos muito alinhados, pelo menos os players maiores, com os objetivos do European Green Deal, etc. Ou seja, e com as políticas do BEI. Por isso é muito mais, para nós, familiar agora encontrarmos os planos de investimento em linha com as nossas orientações do que era há 10 anos atrás, até quando eu comecei a trabalhar no Banco Europeu de Investimento, não era tão comum termos planos de investimento tão alinhados. Eu acho que isso é uma notícia fantástica e nos dá uma força que a orientação que estamos a seguir tem estado a ser implementada, quer por regulação, quer por incentivos ao investimento. Muitos dos programas europeus já seguem estas exigências, quer por financiadores como nós, que trazemos esta necessidade de já só podermos apoiar projetos que, de facto, tenham aqui uma matriz de ESG muito forte. Filipe, é claro que, à semelhança deste banco, certamente que o BCST também trabalha com outras instituições financeiras, porque temos de ter, enquanto país e enquanto membro também de uma Europa que está a ser mais desafiada, como percebemos, temos de garantir que os investimentos em infraestruturas sustentáveis acabam por também impulsionar a transformação destas empresas. Estamos a falar necessariamente da transformação verde, mas também da transformação digital, que é também para onde eu quero levar esta nossa conversa, mas como é que, tendo em conta estes desafios de financiamento para grandes e pequenas e médias empresas, vocês também trabalham esta área, também vamos chamar de capacitação, também, porque nem todos sabemos a que portas é que devemos de bater. Sim, completamente. Portanto, eu acho que aí é o pilar que tem crescido mais na associação, exatamente porque temos também este perfil de pequenas e médias empresas que estão a precisar de muita formação a larga escala e, portanto, nós aí temos encontrado parceiros para chegar a muitas empresas de forma mais próxima ou online, porque também é um critério, e rapidamente passar-lhes a mensagem. E eu acho que é muito importante que a principal mensagem que nós passamos é a sustentabilidade não é necessariamente um fardo adicional. Se nós pensarmos que a sustentabilidade é eficiência e trocarmos a palavra,
é completamente diferente a abordagem que nós vamos fazer. E uma coisa é nós darmos formação, porque obviamente a administração tem que ter mais informação, tem que saber que conceitos novos é que nós estamos aqui a trazer e, portanto, para tomar as melhores decisões, na realidade está nas mãos de cada um dos gestores que sim estão a propor planos de investimento, novas decisões de contratação, ter a noção de que sustentabilidade é eficiência. Quer seja, poupança, é sempre poupança de recursos, e isso ou produtividade. Fazer mais com menos, que é exatamente um dos problemas identificados em Portugal. Portanto, é o momento de nós aproveitarmos a onda, e ela vem através, obviamente, da digitalização, porque a digitalização também implica eficiência sempre, é sermos pragmáticos naquelas decisões básicas que às vezes estamos a tomar no nosso trabalho, e eu acho que a sustentabilidade está muito mais nas camadas abaixo dos trabalhadores do que propriamente às vezes acima. E aí é sempre fazer mais no espírito, fazer mais e melhor com pelo menos os mesmos recursos. Se trocarmos isto vai fazer total diferença. Nós no BCSD trabalhamos esta mensagem que é muito poderosa junto das empresas pequenas, porque é obviamente um sentimento de muita preocupação e até de alguma ansiedade, a pressão que é feita neste reporting, mas esta pressão só existe porque, na realidade, se nós não tivéssemos posto isto por escrito, que exigências é que são estas, quais é que são os assuntos que são importantes estarmos a falar, estarmos a medir e entendermos o que é que temos feito nos últimos anos, isso não ia acontecer. Mas a Filipa sente que já estão todos a falar, já usam todos o mesmo dicionário? Nas grandes, sem dúvida. Sim. Nas pequenas, claro que não é? É isso que acho que estamos aqui sentados a trabalhar para cada vez a mensagem ir mais longe, e ela tem que ser mesmo muito, muito amplificada e retirar este peso de é só cumprimento da lei. Claro que quando as primeiras leis ambientais saíram, também era só cumprimento da lei, parecia muito poderoso, obviamente que era impensável uma indústria estar a fazer uma descarga para um rio, não é? Portanto, claro que as coisas implicam alteração de comportamentos, sempre uma adoção de uma nova postura para a sociedade, e aqui estamos a falar disso, mas estamos a falar disso de muitos temas. Como é multitemático, gera essa ansiedade. Mas eu acho que quando as pessoas começam a entrar por aí, ponho sempre, qual é que é a emergência? A emergência é climática. Portanto, vamos começar. Não quer dizer que depois tudo o resto não venha. Vem, porque houve alguém que percebeu, após o Acordo de Paris, que ou começávamos a juntar estas peças todas, ou íamos deixar uma descalça e depois a casa vinha abaixo também. Mas, na realidade, o que nós queremos, e o compromisso é este, não é vamos acordar em 2050 e o mundo é verde e florido, esperemos que sim, porque a biodiversidade também é um ponto importante para trabalharmos, mas, na realidade, é isso, temos a certeza que nós estamos hoje, em 2024, muito melhor do que o que estávamos em 2014, porque estamos a medir como país, como continente, como mundo e como empresa. Como empresa nós estamos a medir, antes não estávamos. Exato. E agora vamos ter que o reportar dentro de métricas, obviamente, igualitárias e com transparência. Se nós não medirmos é que não vamos ter nenhuma ação. Claro. E acho que já me estou a alongar, desculpa. Não, de todo, Filipa, temos imenso tempo para conversarmos uns com os outros e estejam à vontade para se complementar. Não esperem só pelas minhas questões, e já que falam... Já agora, Fernanda, se puder. Só dizer às pessoas que nos estão a ver, tanto aqui como através do streaming, que podem colocar questões também online, que eu recebo-as aqui. Lá está, transição digital. Mas André, ia dizer Não, completamente de acordo. Eu acho que começou nos países e agora está nas empresas. Então, assim, acho que não tenho dúvidas, daqui a 20 anos vamos ser medidos nós, indivíduos. Em que se calhar o meu RS vai depender da minha pegada. Não tenho dúvida que caminhamos para aí um bocado. Calhar não é 20 anos. Exato. Mas pronto, era apenas para dar esta nota, porque eu acho que... Daqui a 20 anos espero já não pagar IRS. Bem. Acho que cada um de nós vai ser accountable da nossa pegada, e aqueles mais disciplinados vamos ter consequências positivas, ou externalidades positivas por isso. Portanto, acho que vai chegar, sem dúvida. Não, mas é curioso, porque André, estamos aqui a olhar para os famosos 2050, mas os ODS supostamente terminariam, quer dizer, há esta meta do 2030, que claramente ainda não está muito próximo daquilo que seria desejado, tendo em conta que já só faltam 5 anos, mas todas estas ansiedades que a Filipa abordou, que eu acho que é a palavra certa, porque a Filipa disse muito bem, isto tem de ser amplificado, mas também parece-me, do ponto de vista de uma diretora-geral de uma microempresa, tem de ser também simplificado.
falta a parte do keep it simple, não é? Mas, André, tendo em conta estas ansiedades e uma série de incertezas quando olhamos para as nossas políticas públicas, quando olhamos também para os avanços das tecnologias e a própria validação destas tecnologias, como é que vocês equilibram riscos e oportunidades quando falamos nestas transições? É uma balança também periclitante. Não, políticas públicas ou organismos decisores de grandes projetos de infraestruturas, o que não pode acontecer é demorar mais a decisão do que a construção. Pois. E, portanto, tem que haver um alinhamento entre organismos decisores, porque o investimento vai acontecer e há investidores dispostos a investirem. Agora, não podemos esperar 30 anos para uma decisão, ou 20 anos, ou 5 anos, quando uma coisa demora a construir 5 anos, ou 6 anos, ou 7. Portanto, toda a infraestrutura política decisiva tem que estar muito oleada nesse sentido para ajudar e para canalizar esses fundos. E nós vimos claramente políticas adotadas há 3, 4, 2 anos atrás nos Estados Unidos, com o Inflation Reduction Act, portanto é um cheque enorme para toda esta transição, que foi bem aplicado, ou foi uma medida muito correta, eu acho, nesse sentido. Na Europa é tudo um bocado mais confuso, portanto também estamos a falar de 27 países, portanto muitos organismos e mais burocracia, eu diria. Mas sem dúvida que tem que haver um alinhamento entre entidades públicas, decisores, investidores privados. E uma coisa que eu também estava a pensar, há bocado que não disse, mas eu acho que é importante, desde o ponto de vista da BlackRock e dos nossos concorrentes que fazem o mesmo que nós, é este nexo entre investidores privados ou investidores institucionais e investimentos que nós fazemos. Há 5, 6, 7 ou 10 anos atrás era impossível, nenhum de nós os 3, ou nós os 4, podia investir num projeto de infraestruturas renováveis. Ou tinha uma instituição, ou era dono de uma empresa e tinha 10 milhões para investir num projeto e investia, ou não conseguia investir a nome pessoal de André Temudo. Hoje em dia existem veículos que têm a BlackRock e outros concorrentes nossos, felizmente que sim, onde é possível, a partir de valores de 10 mil euros, por exemplo, investir numa barragem em África ou num painel fotovoltaico em Espanha. Para além disso, também investir com propósito, porque uma coisa que nós vemos é, nós vendemos muitos produtos de investimento. Alguns deles não dizem nada ao comum dos mortais, quer dizer, que tem outra coisa que fazer do que pensar no que é que está a investir. Estou a falar de taxas de juros de países emergentes, enfim, toda uma panóplia complicada, mas e acho que se investe sem propósito, mas com objetivo. E aqui temos, de facto, ou damos acesso a pessoas como nós que estamos aqui, investir, obviamente, com um objetivo concreto de rentabilidade, mas com um propósito, que eu acho que é importantíssimo. Colar um bocado a minha carteira de investimentos com um propósito, com a minha visão de futuro. E eu acho que isso também é importante. Mas ao ponto de partida ou da pergunta, Fernanda, sem dúvida que eu acho que há uma importância enorme de trabalhar conjuntamente a comunidade que estamos aqui representados, instituições públicas, bancos que coordenam, como o Banco de Investimento Europeu, investidores como nós e investidores de retalho. Portanto, acho que tem que haver aqui uma mesa redonda e também com entidades de supervisão, em agilizar processos, em quebrar barreiras, em quebrar muralhas, em facilitar um bocado a burocracia que existe hoje em dia, e acho que isso vai ser um bocado o ponto-chave, porque dinheiro vai haver e bons projetos vão sempre haver também. João Fonseca Santos, parece-me estar a subscrever, pelo menos mentalmente eu vi-o aqui a dizer, é isso mesmo, nós temos de ter muitos tópicos para validar, mas acima de tudo o propósito, e eu acredito que se o Pedro tivesse um bocadinho mais de tempo, era mais uma das perguntas que colocam os jovens quando vão entrevistar a sua consultora. O propósito está também em cima da mesa, parece-me ser o P, aliás, nos ODS o P de propósito também anda por aí, não é? Vocês, quando olham para os projetos, quando olham para as iniciativas que chegam para o BEI aprovar, desenvolver, etc., também pesam esse tópico, o propósito? Não, sem dúvida. Ou seja, nós temos o nosso próprio documento é público e os nossos diferentes parceiros podem consultar naturalmente antes de contactarem o BEI, mas o BEI tem normas ambientais e sociais fortes e que também as impõe quando estamos a financiar um projeto aos nossos promotores. São cerca de, por exemplo, 11 normas, eu não as vou citar todas, mas desde os impactos e riscos ambientais e sociais do projeto que nós avaliamos, até ao impacto que eles têm na mitigação das alterações climáticas, ou mesmo ao nível dos direitos laborais e sociais de cada projeto, são alvo de análise quando nós estamos a fazer o nosso processo de due diligence, não só na fase inicial, ou seja, antes de fazermos o financiamento, mas também durante toda a fase de motorização de um projeto e muitas vezes
estamos a falar de projetos que têm maturidades de mais de 20 anos, por isso é todo um trabalho que é feito através dos diferentes projetos, diferentes anos e que temos esse cuidado. Eu estava também a dizer que sim, quando o André falou sobretudo da forma com que nós temos de ser criativos para trazer mais capital para financiar a transição. Há um tema que eu gostava de partilhar convosco também, que tem a ver com as próprias obrigações verdes, que muito se falam, e como é que os mercados de capitais podem tornar uma peça essencial também para financiar a transição. Nós no BEI, em 2007, lançámos a primeira obrigação verde. Nós chamamos-lhe Climate Awareness Bonds e Sustainability Awareness Bonds, porque tem a ver com as elegibilidades que depois nós vamos depois aplicar nos fundos que captamos a esses mesmos projetos. Mas na prática? Na prática, o BEI vai buscar dinheiro ao mercado, ou seja, o dinheiro que nós emprestamos é dinheiro que nós vamos buscar ao mercado. Por isso, o BEI é uma entidade que tem o rating AAA, com isso consegue ter um muito bom acesso a mercado de capitais, emite obrigações que os investidores tomam e depois esse dinheiro vamos aplicar nos nossos projetos e temos essa componente de uma parte importante dedicada precisamente àquilo que nós chamamos os Green Bonds. Hoje em dia ultrapassámos há 15 dias a marca de 100 mil milhões de euros emitidos em mercado só de Green Bonds, ou seja, é uma oportunidade crescente que nós temos visto. Elas são auditadas pela KPMG, por isso também, Pedro, temos aqui este pequeno detalhe mais caseiro, mas que podemos partilhar. E acho que é uma oportunidade também, ou seja, nós hoje em dia, o André certamente sabe isso melhor do que eu, mas estamos a falar de um mercado de obrigações verdes de cerca de 2 trilhões de dólares para um mercado total de obrigações de 120 trilhões. Mais coisa, menos coisa. Eu nem sei escrever esses números todos, mas tudo bem. Ou seja, basicamente temos aqui um multiplicador significativo e aqui toda uma área que pode trazer financiamento e partilho convosco esta história porque as instituições públicas, o Banco de Desenvolvimento também conseguiu inovar nesse sentido e conseguiu também, na forma como acede aos mercados de capital, precisamente ter uma forma nova de captação de fundos para financiar a transição. Então, na verdade, e por alguma razão vocês foram convidados em conjunto, há aqui uma série de pontos que vos unem e há bocadinho, Filipa, falávamos, claro, eu não vou perguntar se o BEI faz parte do BCSD. Então, estás a perceber o que eu estou a fazer aqui. Muito bem, mas esta questão da transição para a chamada economia de baixo carbono, digitalização, estão de facto a transformar-se em pilares fundamentais para o futuro de todas as empresas. As empresas olham para estas frentes em simultâneo ou põem outras questões, ou seja, quais são as prioridades neste momento? Reporting. Reporting. Sim. Aí não há dúvidas nenhuma. Estão a fazer isto porque estão a ser pressionadas, claro. E isto vai em cadeia, não é? Por isso é que é tal onda, não é? Mas foi muito interessante porque agora, enquanto vocês estavam a falar, eu estava a pensar que eu, non-profit, estou aqui entre o dinheiro está a ser bem dirigido e foi interessante ter pensado que eu participei em projetos com o Banco Europeu de Investimento, onde o BEI entrava, há muitos anos atrás, onde o BEI entrava para dar a segurança comercial. Sim. Portanto, em grandes projetos de infraestruturas em que havia um risco comercial óbvio e o BEI entrava como a contraparte para que a banca acreditasse no projeto. E só o facto do banco ter mudado a sua lógica, o seu propósito para o Banco do Clima faz toda a diferença. Claro que tem questões comerciais por trás, não acho que vocês não devem descurar o vosso negócio, mas isso faz toda a diferença naquilo que o André também estava a falar, o banco percebeu que tinha a alterar o propósito para levar o dinheiro para o sítio certo, e eu acho que é isso que faz sentido. Acredito, sem dúvida, que também vocês têm esse potencial para fazer, porque se não o fizerem, alguém há de fazer, a oportunidade há de surgir no outro lado, porque as pessoas estão atentas a isso. Ainda que aquilo que é material para mim, como pessoa, pode não ser material para qualquer um de vocês. Portanto, os interesses não vão estar alinhados. Tem que haver oferta para todo lado. Agora, eu diria que na lógica das empresas tem sempre a ver com este ponto, que é, eu tenho que dar formação às pessoas, tal como tive que dar noutros momentos atrás formação, porque temos mais assuntos em cima da mesa, portanto as decisões têm que ter mais coisas para ponderar antes de serem tomadas num determinado sentido.
Mas estava ainda a semana que passou com uma empresa que me disse, desde 2020 eu reduzi o meu consumo de água em 36% sem nada, sem zero investimento. Zero investimento. Foi só pensar o que é que eu podia fazer de forma diferente. Mudar um bocadinho as mentalidades às vezes, não é? E foi interessante, porque esta empresa, a água, o consumo de água é medida, não sei, está aqui o engenheiro Carlos Martins, que deve saber há quantos anos é que é medido, mas há muitos anos que é medido a água que nós consumimos como indústria, estamos a falar de uma indústria. E, portanto, sabendo isso, a empresa sabia perfeitamente o que é que estava a medir. Só agora é que começou a ser obrigada a reportar, e provavelmente já era obrigada a reportar, mas ainda para outras instâncias, para outras entidades, mas começou a entender o impacto que aquilo tinha para si. Viu o número, a administração entendeu que aquilo era relevante. Portanto, estamos a falar, se fizermos isso em pequenas coisas, ao fim de 4, 5 anos, os resultados são imensos. Portanto, as oportunidades são muito grandes. E se depois desligarmos disto e começarmos a pensar, ok, então agora estão a surgir novas máquinas, porque há novas tecnologias, podemos melhorar este aspecto ou aquele, as coisas vão melhorar e provavelmente vamos acordar em 2050 melhor do que o que estamos agora. O que nós tentamos fazer como associação, é orientar para os temas que são importantes e por isso nós trabalhamos 5 temas. É a descarbonização que é o principal, arrastamos desde há 5 anos, quando ainda não era falado, a biodiversidade. Exatamente. A REN referiu isso, que é parceira do Act for Nature, que é um compromisso para a biodiversidade, para assegurar que conseguimos conservar e manter a nossa biodiversidade. Trabalhamos a cadeia de valor e economia circular muito, principalmente a cadeia de valor muito pressionado pelo reporting e finanças sustentáveis. Portanto, e agora DEI, começámos a trabalhar o tema DEI porque as empresas identificaram igualdade de género é importante para nós. É importante para a nossa atividade. Portanto, queremos trabalhar este assunto. Portanto, trazemos estas 5 áreas temáticas para cima da mesa e as empresas trabalham-nas connosco, quer seja através de formação, através de grupos de trabalho, através de manifestos, através de pactos e compromissos que publicamente assumem e também vão reportando ainda que para outros. Sim, a Associação trabalha, obviamente, estão todos convidados a ver a página do BCSD, que de resto tem uma outra dedicada só aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto... E é a mais vista de Portugal. Exatamente, é porque escrevemos ODS e aparece logo a vossa página, portanto, um ótimo, do ponto de vista de marketing, está muito bem feita, mas... O que vocês fazem também, e quando olhamos para os tais grandes desafios do inquérito que o Pedro partilhou connosco, portanto, capacitação, já percebemos que sim, a questão dos custos de compliance e as respostas que devemos dar à banca, eu sei que vocês também estão a trabalhar na promoção do acesso a este chamado financiamento, vamos chamar sustentável, para não ser já verde, não é? Porque ainda nem todos conseguem chegar aos bonds, aos famosos green bonds. Sim, aí trabalhamos, quer seja de forma individual, individual no sentido coletivo, mas trabalhamos como associação com as nossas empresas ou trabalhamos com parceiros. Por exemplo, aliámos-nos à CIBS no lançamento da plataforma que fez e tentamos sempre dar formação para complementar, porque às vezes até existe a ferramenta, como existe a plataforma, mas como o Pedro referiu, depois as pessoas leem as perguntas são complexas, não conseguem perceber como é que é onde responder, ficam com muito medo se estão a responder no sentido certo ou errado, o que é que falta, o que é que precisavam de fazer. Estamos no site das finanças, não é? Tipo, que horror, um bocadinho. É talvez um sentimento parecido, com o do site das finanças e é a banca, não é? Portanto, não, mas tirando isso é verdade. Portanto, nós tentamos sempre encontrar parceiros certos para depois dirigirmos a formação para esse sentido. E é isso que trabalhamos. Portanto, nós não chegamos... eu acho que o nosso KPI deve estar à volta dos 3.000 e tal formandos este ano, em 3 áreas base, portanto eu diria que é a jornada de formação, onde nós ensinamos as pessoas o que é que são estes conceitos de sustentabilidade e depois temáticas mais dirigidas, ou ao reporting ou ao procurement sustentável, que tem havido também muita procura para falar sobre isto, à biodiversidade. Portanto, tem sido sempre nesse âmbito de atuação. E depois também junto das próprias entidades públicas que às vezes precisam também de formação adicional e de entender melhor os assuntos, porque as pastas, o assunto, não há uma pasta que vá de certeza parar a nenhum ministério que não tenha a palavra de sustentabilidade lá dentro, de alguma maneira. Portanto, também falta essa informação na parte dos organismos públicos e nos municípios. É claro. Sim, e depois levar aonde estão realmente as empresas, não é? E aí os ODS funcionam muito bem, portanto, os ODS estão muito feitos e independentemente de como é que nós estamos na fotografia dos ODS,
podíamos estar melhor, também já estivemos pior. Realmente eles são muito feitos para política pública central ou municipal. É uma boa forma de conseguir, de alguma maneira, orientar aquilo que são as prioridades que devem ser implementadas naquela região de forma prática. O que eu acho que careceu de fazer neste ciclo, e que provavelmente vai ser melhorado no próximo, é o próprio espírito do ODS 17 da colaboração, que trazia muito a lógica dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, e mantém-se essa lógica, é há bocado o que o João estava a referir, faz parte daquilo que nós vamos ter que fazer para melhorar o mundo, mas, por outro lado, também dentro das próprias regiões, países, continentes, as empresas aliarem-se à política pública e contribuírem para os indicadores, e isso não está contemplado, não estava contemplado de uma forma direta. Portanto, eu acho que vai ser trabalhado agora. Portanto, o ODS 17, que é, quanto a mim, dos mais importantes, mas o 16, o anterior, tem a ver com as instituições mais eficazes, também parece estar aqui no debate subliminarmente, porque a burocracia impede um ODS 16 de fluir. Não é? Porque nós, na Europa, temos muito esta lógica, não é? Portanto, é tudo burocracia, é tudo licenciamentos, é tudo demasiado. Há outras regiões do mundo que não é assim. Mas sim, os ODS é um bom guião. Exatamente. Pelo menos temos ali 17 pontos que tentamos seguir. André Temudo, para além de todas estas, vocês na BlackRock ainda decidiram identificar as chamadas Mega Forces. Portanto, ainda mais, que acabam por ter aqui pontos em comum, como é óbvio, mas também identificaram os timings, os riscos, porque não podem pura e simplesmente dizer, pronto, é isto que vamos trabalhar e a partir de agora venham atrás de nós. Como é que tem sido o desenvolvimento dessas Mega Forces? E há bocado estava a ouvir, também falaste das 5 forças ou das 5 tendências. Todas as empresas cá têm 5 tendências ou mega forças, mas basicamente, o que a BlackRock tentou identificar foram aquelas forças ou dinâmicas de mercado, tentando antecipar um bocado a procura de produtos de investimento e de canalização de investimentos. E o que nós queremos identificar são aquelas mudanças seculares que estão aqui daqui a 5 anos, mas vão estar daqui a 50 anos também e 100 anos. E é nessas que nós vamos focar. Uma delas é, e se calhar a mais importante, é obviamente mudanças climáticas e por conseguinte transformação ou transição energética. E o que nós estamos a ver é o que nós temos estado a falar hoje. Portanto, essa realmente é um pilar muito aceito na BlackRock e depois isto vai escalar para baixo com construção de produto sobre esta temática. Portanto, nós temos muitos fundos de investimento, tanto green bonds, como que respeitam alguns objetivos das Nações Unidas também especificamente, se é o 17, se é o 9, se é o 8. Portanto, temos objetivos e criamos fundos com essa característica. A recente compra, ou o recente anúncio da BlackRock, que comprou, ou está em processo de compra da plataforma de infraestruturas mundial, Global Infrastructure Partners, GIP, que é um player mundial que investe 100 mil milhões de dólares em infraestruturas à volta do mundo, portos, aeroportos, estradas, por aí fora. Nós recentemente comprámos essa plataforma um bocado para complementar a nossa oferta de produto. Portanto, tudo isto que estamos a falar insere-se neste primeiro pilar. Outros temas escolares que nós estamos a ver é envelhecimento da população. Acho que não há dúvida, vai existir, está a existir, vai ser mais agravado talvez. Portanto, tudo o que sejam produtos ligados com o envelhecimento ou as mudanças demográficas da população são tendências de futuro, porque isto vai acontecer. Ou seja, se eu criar agora um fundo de investimento, digamos, e estou a pôr um exemplo, que investe em campos de golfe, em cruzeiros, em hospitais, em clínicas, em aparelhos médicos por aí fora, tendencialmente vai haver maior procura porque estamos a ficar mais velhos. E, portanto, pode fazer sentido do ponto de vista capitalista, uma vez mais, investir nestas tendências seculares. Outras como... Mas o golfe, depois temos a água, mas isso é outro debate. Eu, por acaso, pois, não sei, mas esse género de empresas gostamos por causa desse sentido. Outras temáticas ou mega forças é, obviamente, a disrupção tecnológica, tudo o que é AI está para ficar, é uma grande transformação. Acho que o Nexus também, o vínculo entre tecnologia, inteligência artificial, investimento ou transição energética, também acho que é uma coisa interessante para falarmos, porque um sem o outro não vai acontecer e acho que pode ser potenciado e escalado com uma maior uso da tecnologia. Portanto, há algumas tendências, a rápida urbanização, por exemplo, o êxodo que nós estamos a ver à volta do mundo de pessoas que saem do mundo rural para cidades, isso também impacta bastante como é que nós consumimos, como é que comemos, como é que transportamos, como é que viajamos. E, portanto, se calhar hoje em dia pensamos em investir em empresas como a Uber ou o Glovo porque as pessoas pedem no telemóvel uma pizza para jantar e pedem o táxi às 10 da noite para ir para casa e, portanto, isso aí tudo muda
o paradigma dos investimentos. Portanto, analisamos muito de perto estas tendências mundiais para criar produtos, porque assim nos é pedido. Portanto, há procura para este tipo de produtos. E apenas uma nota, porque há bocado também estava a pensar um bocado nas respostas do João e da Filipa. Desde há 3 ou 4 anos que a BlackRock incorporou nas suas decisões de investimento, portanto, vocês imaginem que a BlackRock analisa 10, 15 mil empresas públicas, algumas privadas, porque também temos fundos de private equity, mas temos que analisar os relatórios trimestrais que empresas cotadas publicam, conhecemos os CEOs, os boards das empresas e depois decidimos investir ou não investir. Desde sempre foi assim a parte mais académica do investimento, portanto, eu analisar as contas, saber se é uma empresa rentável, perspectivas de crescimento e investir ou não investir. Hoje em dia, desde há 4 anos para cá, nós vemos qual é o risco climático e assumimos o risco climático daquela empresa na nossa decisão de investimento. Porque não é o mesmo investir numa empresa X do que investir numa empresa, uma seguradora americana, muito presente na Califórnia, onde sabemos que há cada vez mais incêndios na Califórnia. Portanto, os prémios de risco são Claro. Portanto, temos isso em conta na decisão de investimento. Eu acho que é importante também um investidor como a BlackRock, que gera à volta de 10,6 trilhões de dólares americanos, é um número muito, muito grande em termos de investimentos, analisar um critério mais, que é risco climático nas empresas na atividade. Esta parece-me algo importante, aliás vou perguntar ao João Fonseca e Santos se isso também já está contemplado, só uma nota, André, para quem nos está a ver, o André disse, uma empresa X como podia ter dito Y, não está a falar do X nos Estados Unidos. Podia ser mal interpretado e online podia ter havido uma vírgula que não se tinha, peço desculpa, que não nos tínhamos apercebido. João Fonseca e Santos, esta questão se calhar há riscos que ainda não estamos a contemplar, temos de fazer um bocadinho de futurologia quando olhamos para para a transição verde e digital, que tipo de projetos e infraestruturas podemos de facto apoiar? Acho que nós temos uma visão mais realista daquilo que nós podemos fazer hoje, da situação no nosso dia-a-dia da atividade. Ou seja, nós tivemos de definir políticas, por exemplo, como o que nós chamamos a nossa política de financiamento ao setor energético, em que tivemos que excluir algumas atividades que não podemos financiar e apoiar aquelas que nós acreditamos que vão contar para alcançar os objetivos desta dupla transição. E nós também temos de fazer uma análise daquilo que nós chamamos o risco climático, e hoje em dia o Banco Europeu de Investimentos já incorpora essa análise na sua forma de atuar, quer seja ao nível da análise de riscos de transição e físicos, os de transição relacionados com a política, a tecnologia e alterações a esse nível, e os físicos, por exemplo, que são aqueles que nós sentimos diretamente quando há os efeitos das alterações climáticas, como uma inundação, cheias, incêndios, etc. Todos esses riscos têm que ser já contemplados. Obviamente que o tentamos fazer da melhor forma, não fazendo futurologia, mas usando modelos que os permitam quantificar da nossa análise. O André e a Filipa também referiram os diferentes nexos que nós temos que considerar quando fazemos as nossas políticas e as nossas áreas de atuação. Naturalmente, nós vamos ter que mudar a forma como nos deslocamos, como vivemos, onde habitamos, e isso é uma parte importante de apoiar a eficiência energética, a descarbonização dos transportes. Tudo isso vai ser essencial para atingirmos a neutralidade carbónica, e são estas as áreas que nós poderemos e continuamos a apoiar. Também a forma como a indústria vai descarbonizar vai ser essencial. Muitas vezes falamos pouco na descarbonização da indústria, mas é um tema essencial, porque sem a indústria descarbonizada nós não vamos conseguir atingir esses objetivos. Cabe-nos a nós financiar projetos que precisamente melhorem a eficiência dos processos produtivos, que reduzam as emissões, que tornam todo o processo mais eficiente e mais sustentável. E depois também a questão do setor agrícola, a competição por terras que permitam a alimentação, naturalmente, e as culturas, versus temas importantes como as terras para sumidores de CO2. Toda esta competição vai ser importante, e a agricultura sustentável também é um vetor estratégico importante para o BEI, que agora também foi anunciado no seu novo plano estratégico. Por isso, todas essas relações de casualidade e nexos são importantes quando nós definimos as nossas políticas e tentando olhar também para o futuro, o que é que podemos apoiar hoje
para apoiar esta descarbonização, que é muito importante. Amanhã, desde já, a nota de que vamos falar precisamente sobre muitas áreas que têm a ver com a questão da indústria e também com a educação, mas isso é amanhã. Hoje, mais uma vez, relembro que podem colocar as vossas questões através do nosso streaming e daqui a pouco abro também aqui à nossa plateia, mas queria perguntar, Filipa, numa altura em que também se fala muito, não apenas das energias mais verdes, renováveis, etc., mas também da questão das cidades mais inteligentes, se estas áreas, estando também ligadas a tudo aquilo que dizemos, que acabamos de falar, se há colaborações estratégicas que já estão a ser desenvolvidas, porque eu sei que uma das coisas que a vossa associação faz é precisamente o ODS 17, tentar que os vossos parceiros e associados façam parcerias entre si. Sim. Nós trabalhamos com os municípios e estamos agora a trabalhar, já trabalhamos com Lisboa, agora estamos a trabalhar com Braga, um projeto é o Pacto para a Mobilidade Empresarial de Braga e que implica a descarbonização. O que é que nós fazemos? Nós agrupamos as empresas que trabalham na região de Braga, juntamente com o município e assim perceber o que é que está a faltar ao nível dos transportes públicos, ao nível dos horários, ao nível da mobilização dos trabalhadores para poder conseguir ter menos emissões e com isso gerar impacto na sociedade. São projetos sempre muito interessantes e que têm um cariz muito próprio, porque na realidade estamos a trabalhar ali com a comunidade de uma forma muito próxima que às vezes não conseguimos no dia-a-dia e portanto sim, eles são muito bem e dependem sempre do ODS 17 porque lá está, são as empresas a colaborar com o município e vice-versa, ou com várias entidades no município, às vezes não é só uma. No caso de Braga, ela traduziu-se num fator muito engraçado, porque foi exatamente quando Braga começou a crescer, e portanto, em termos económicos, Braga agora é um município muito importante em termos de exportação, portanto, a parte económica não constrangiu a parte da descarbonização e, portanto, a cidade está a trabalhar na parte da sustentabilidade também de forma muito forte. E é assim que nós tentamos fazer, sempre junto das empresas, mas chamando vários stakeholders, chamemos assim. Sim. Exatamente. Temos um microfone na sala, portanto, neste momento, se alguém quiser colocar alguma questão, mas não é como aos casamentos, não é? Pode ser um bocadinho mais tarde, não é calo-se para sempre. Portanto, se a primeira pergunta do público é sempre difícil, eu passo já para a segunda. Portanto, se alguém tiver alguma questão, não parece, eu acho que o debate está a ser esclarecedor, ou então já estão cansados. Não estão. Vamos então continuar, já sabem, é só levantar a mão. Esta questão dos setores industriais, já agora, André Temudo, sei que há uma perspectiva também que vocês têm vindo a trabalhar, que é antecipar precisamente o papel do setor industrial, transportes, energia renovável, construção, se calhar aqui é mesmo desconhecimento, não sei se a parte da agricultura vocês tocam, não cheguei até aí, cheguei até estes setores. Como é que vocês têm vindo a antecipar este papel? Como a BlackRock funciona, ou como tem funcionado até agora e como olhamos para estas oportunidades, é que temos equipas especializadas em determinados setores. A agricultura é um setor que temos uma equipa dedicada. É agricultura e recursos naturais, portanto estamos a falar também de exploração de petróleo, minerais, ouro, por aí fora, e agricultura. E temos produtos relacionados com, antes chamava-se agricultura, desde há 3 anos pusemos nutrição no nome, porque é completamente, ligeiramente diferente, mas quer dizer, temos equipas que estão separadas por setores, portanto são equipas setoriais, que obviamente são globais, falam entre elas e discutem oportunidades de investimento. Tipicamente para cada setor temos um veículo de investimento que canaliza apenas esse setor e depois temos alguns fundos que canalizam todos os setores num tipo de veículo. Há oportunidades em todos eles, eu diria que a transição energética estima-se que até 2050 vão ter que ser, e a nossa perspectiva é bastante conservadora, porque já ouvi outros valores, tem que ser investidos 125 trilhões de dólares até 2050 para chegar a uma neutralidade carbónica que todos queremos. Outro dia li um estudo de uma consultora que dizia 250 trilhões, portanto é precisamente o dobro. Portanto eu acho que somos conservadores neste caso. O que eu quero dizer é, cada ano, mais ou menos, a BlackRock estima que tenham a ser investidos 4 trilhões de dólares na transição energética, estão a ser investidos 1 trilhão de dólares na transição energética. Portanto há aqui um déficit bastante importante. Por isso cada vez mais temos que canalizar esses investimentos através de produtos, nós e todos, para captar interesse que existe para novos projetos. Portanto, acho que há um problema, há uma necessidade, há muito investimento a ser feito. Os governos, e outro dia também estava a ver uma nota,
o rácio dívida sobre GDP do G7, portanto as 7 maiores economias do mundo, é 129%, portanto, de dívida sobre o PIB. Nos países emergentes é muito menor, por outras circunstâncias. Mas o crescimento, e portanto há aqui duas vertentes para os países desenvolvidos baixarem esse rácio. Ou cortam a dívida brutalmente, que é praticamente impossível, disso acontecer de uma maneira de um dia imediato, ou aumentam o PIB, para a conta sair certa. Uma maneira que nós achamos para aumentar a PIB é aumentar a eficiência, aumentando a eficiência, uma maneira muito redonda que nós vemos de fazer a coisa é, obviamente, investir nesta transição energética, porque achamos que há grandes aumentos de eficiência se investimos realmente nesta luta e nesta transição. Não olhar como um custo, mas olhar como melhoria de processos, claro. E um investimento que vai pagar no futuro e, portanto, olhamos com isso com bons olhos. Isto está presente em todos os setores, eu diria que o setor da construção é um setor, obviamente, muito exposto à transição energética. E outro dia estava numa conferência em Espanha com hoteleiros de Benidorm, que é tipicamente muito... para quem conhece, área, são arranha-céus e aquilo é fantástico. Eles estavam a dizer que tem muitas normas muito estritas a ser cumpridas hoje em dia, os hotéis e a construção, mas que tem salvado de algumas coisas. Por exemplo, há bocado estavas a falar da água e do consumo de água. Só aquele autocolante nos hotéis a dizer, cuidado, preocupação com a água, 30% de água, a toalha, não, depois puser no chão eu troco, mas se não puser eu não troco. Tudo isso é poupança para o hoteleiro. E eles nunca tinham pensado, ou se calhar nunca tinham pensado em fazer isto antes deste awareness. Portanto, são pequenas coisas que eu acho que melhoram a eficiência. E tudo o que melhora a eficiência, em teoria, melhora os resultados das empresas e isso, em teoria, vai melhorar os nossos produtos, que vai melhorar os investimentos dos nossos clientes. Portanto, é tudo um efeito de cadeia que eu acho que é importante, mas todos os setores são passíveis de serem alvos dos nossos investidores, dos nossos gestores de carteira de Mas e acredita, pelo menos naquilo que recebe por parte de toda a equipa, que está espalhada um pouco por todo lado, que os investidores perguntam mesmo isso? Ou seja, já não há aquela coisa, sugira-me aí qualquer coisa. Portanto, quando vos batem à porta já sabem que vocês fazem este a tal entrevista. Certo, não, os investidores dizem que quero ou preciso de um fundo com esta exposição e são muito granulares na sua escolha. Quero um fundo de nutrição, porque sei que o consumo mundial de abacate está a crescer 600%, ou sei que plataformas de delivery estão a crescer muito mais e antes não existiam, portanto querem investir nesse género de economias e perguntam claramente e fazem o trabalho de casa. Estão muito informados sobre as tendências mundiais e, portanto, já não é, não sei o que eu quero, recomendem-me alguma coisa. Não, preciso de um produto com estas características. Normalmente quem nos pede até são os próprios bancos. Imaginemos que nós somos uma fábrica de produtos e o banco é o distribuidor até chegarmos a nós, não é? E são os próprios bancos que dizem, eu preciso disto porque os clientes estão a entrar pela porta a pedir este tipo de produtos. Portanto, nós temos que criar e satisfazer essa necessidade. João, sente isso do lado dos bancos? Nós fazemos um bocado ao contrário. Nós dizemos, estas são as nossas políticas, nós não podemos financiar um projeto hoje em dia de combustíveis fósseis, por isso tivemos esse trabalho. Depois, a nossa forma de atuar já está bastante conhecida no mercado, ou seja, os promotores hoje em dia, quer o setor público, quer o setor privado, já sabem quais é que são as prioridades do Banco Europeu de Investimento e cada vez mais os projetos que nos chegam são projetos precisamente que contribuam para a transição verde e para a transição digital. Por isso acho que aí demos um salto grande nos últimos anos e hoje em dia, como já foi referido no painel, há muitos projetos, cabe-nos a nós arranjar a forma de os financiar, ou projetos que por si só são mais arriscados porque estão a testar tecnologias novas, termos os instrumentos financeiros que permitam tirar um bocado de risco a estes projetos. Basicamente, há algumas das tecnologias que nos vão permitir chegar à neutralidade carbónica, que muitas ainda estão em fase de protótipo, que ainda não chegaram, fizeram o seu caminho de chegada ao mercado como um produto. Cabe-nos a nós, como uma entidade pública, desenvolver instrumentos para apoiar esses projetos. Por exemplo, hoje em dia, o banco, que era um banco conhecido por só fazer grandes infraestruturas públicas ou grandes projetos renováveis, tem uma área dedicada àquilo que nós chamamos o Venture Debt, que é a dívida para apoiar as startups e as scale-ups, que já tiveram os seus investidores que tomaram capital e foram aportar capital equity às startups e às scale-ups,
ainda não estão numa fase em que chegam aos bancos comerciais para ter a dívida normal, cabe-nos a nós ter ali um produto que ajuda a fazer precisamente essa ponte. E são esse tipo de produtos que temos conseguido tornar mais apelativos também para as áreas de mercado em que não estávamos tão presente tradicionalmente, mas cabe-nos a nós inventar e pensar no que chamamos de de-risking, tirar risco às operações, ou chegar a segmentos de mercado que tradicionalmente não chegávamos e hoje em dia já temos uma presença mais forte. E parece-me notório que, de facto, Filipe, a adoção de chamadas tecnologias mais digitais podem, de facto, ajudar a otimizar a eficiência energética. Isto para estarmos a falar desta perspectiva da eficiência energética. Se calhar, as micros e PMEs podem começar por aí. Muitas delas, se calhar, nem sabem que coisas estão assim. Acham, por exemplo, que a inteligência artificial é só para fazer um texto ou um boneco para pôr nas redes sociais. Ajuda imenso. Mas o Internet of Things, etc., há uma série de já nem lhe chamo novas tecnologias, mas pronto, chamemos-lhe assim, que se calhar podem ser logo adotadas. E a minha questão é no sentido de saber se a associação também incentiva este tipo de trabalho, este tipo de pontos, porque é claro que estamos aqui a falar para, aqui na casa, no CCV, com grandes investidores e CEOs, mas se calhar quem está em casa tem a tal pequena, média empresa e precisa saber que se calhar pode começar de outra maneira, não pensar logo em tantos zeros, vamos começar numa poupança um bocadinho mais modesta, mas que não deixa de ser uma poupança. Não, e é mesmo isso que nós tentamos trazer. Portanto, primeiro, ferramentas de medição que ajudem a perceber onde é que as pessoas estão. No caso da energia é mais fácil, porque na realidade isso já está associado também ao próprio consumo e ao custo, portanto é mais fácil, e sim, e depois dar alternativas do que é que tem sido feito, ou em termos tecnológicos, ou em termos de avanços, por exemplo, coisas muito fáceis, como se forem pequenas indústrias que Portugal está muito exposto, quer seja têxtil, quer seja cerâmicas, há milhares de pequenas. E realmente, hoje em dia, há muitos programas até abertos que permitem rapidamente conseguir fazer otimizações de eficiência por hora, por perfil do consumo, e isso é muito fácil e não está na lista de to-dos dos empresários estarem à procura dessas ferramentas e desse género de software. Isso já existe, portanto sim, e vai escalar de forma muito rápida. Portanto, nós tentamos concentrar muitas vezes em alguns tópicos que sejam os mais relevantes e que de alguma maneira consigamos veicular mais rapidamente a informação para quem procura mais práticas, coisas mais práticas para poder implementar no seu negócio. Mas agora, eu, se calhar aproveitava e fazia aqui a questão, sabendo que temos esse gap dos 3 trilhões de investimento, quanto é que vocês estavam a financiar há 5 anos atrás? É um caminho muito interessante. Portanto, às vezes, é óbvio que é um gap, nós focamos muito naquilo que devíamos estar a fazer melhor. Obviamente para não tirar a motivação, mas por outro lado também gera preocupação. Vocês estão a investir agora muito mais do que estavam há 5 anos atrás ou há 10, não é? Sim, não, tem sido crescente. O que nós fazemos também isto é muito através das cartas anuais que o nosso CEO publica todos os anos, Larry Fink. Toda a gente quer ir ler logo. Exato. Exato, e ele fala, eu acho que é mais criar esse awareness de que temos que caminhar para isso. Como há muita gente que lê estas cartas, eu acho que é mais criar um espírito de comunidade de ou lutamos por este fim comum ou não chegamos a estes níveis de investimento que nós achamos que deveríamos estar a cumprir. De facto, a BlackRock tem vindo a aumentar muito os investimentos na transição energética, porque também tem vindo a sofrer uma procura enorme dos nossos clientes por produtos como este. E, portanto, sim. E a minha pergunta também agora, e estava a pensar um bocado na resposta sobre as pequenas e médias empresas, que é muito mais complicada, as grandes empresas há mais recursos para implementar. Eu não sei também, e aqui é uma pergunta se calhar, ou uma consideração, que é, as grandes empresas quando integram no seu processo produtivo práticas de ESG, vão ter que pedir coisas, ou produtos, ou serviços a empresas mais pequenas. E, portanto, é uma roda, é um tema circular. E essas pequenas e médias empresas vão ter que ser também, ou cumprir esses requisitos, porque as grandes empresas vão perguntar de onde é que vem esse... É por isso que elas nos procuram. Exatamente. Mas é por isso que as pequenas estão preocupadas. Porque a certa altura vai haver um nível de exigência. Eu digo isto por experiência própria. Eu já tenho clientes que me pedem. E eu pergunto, como?
nós somos meia dúzia de gatas pingadas, como é que vamos conseguir... Precisam de um plano de igualdade. Precisamos, para o outro lado, para os homens, claramente. Mas o que é certo é que é já uma preocupação, porque se um dos nossos clientes já está neste nível, pede-nos a nós o mesmo tipo de report, nós não vamos conseguir. E o que é que fazemos? Fechamos a porta? Não, batemos à porta, não sei, BCSD, Grace, uma série de outras associações que felizmente trabalham para ajudar empresas como a minha, mas eu acredito que até chegar a uma altura em que todos vamos conseguir responder, há muitos negócios que... Isto eu faço parte de uma rede de mulheres que pensam esta, mais uma vez, desculpem, igualdade, mas até agora tinha de ser assim. Trabalhamos junto do IAPMEI e sentimos isso. As que são de empresas mais pequenas têm muita dificuldade em chegar a tal informação, não é? E eu acho que todo este processo, e nós também dizemos isso nas cartas, o Larry Fink também diz isso nas cartas, é um processo altamente inflacionário. Por tudo isto vai custar um bocado mais dinheiro, claro. Vamos ter que nos adaptar todos um bocado e, portanto, o preço final vai ser mais caro inicialmente, depois vai baixando, mas um Tesla há 6 anos atrás era o dobro do que custa hoje. Exatamente. E a tendência é que as baterias vão diminuindo de valor. Você gosta de X. Há um processo, e hoje em dia fala-se muito de inflação, é um processo que vai a crescer e, portanto, a inflação vai ser um bocado maior por causa desta transição, obviamente, para o futuro. E para ser sustentável vamos ter que pagar, diria eu, ou assumir esses custos para ter aqui um risco dividido quase, não? Exatamente. Exato. Até porque o Pedro, voltando ao Pedro, falava da questão da retenção do talento e atração de capital, se colocarem isto numa pequena empresa, consegue ser pior. Porque quando sai um grande talento de uma pequena empresa é muito pior do que quando sai de uma empresa como, por exemplo, a KPMG, não é? Ou qualquer uma das vossas. Portanto, temos aqui uma série de desafios, isto já para vos lançar o desafio do wrap-up desta nossa conversa, isto porque o Jorge Moreira da Silva, que de facto deveria estar hoje connosco e foi chamado de urgência a Nova Iorque para um Conselho Geral de Segurança Extraordinário, eu não sei se podia estar a dizer, mas também não digo mais nada, se calhar era segurança, posso dizer, pronto, sim, está a caminho de Nova Iorque, não conseguiu gravar o vídeo a tempo, ao contrário do que me tinha informado, mas vai estar em direto connosco amanhã. Portanto, vamos conseguir ter a presença do Diretor Executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços, Projetos e também Subsecretário-Geral da ONU connosco no debate de amanhã, portanto, o tal encontro com o futuro, afinal é já amanhã. E nós vamos começar então a fazer aqui o nosso wrap-up da nossa conversa. Sintam que as pessoas que estão a ver online podem assistir também online amanhã e vocês que estão aqui sentados também e sentadas à espera do Jorge podem também amanhã acompanhar as redes da REN e do público para acompanhar a prestação e o depoimento do Jorge Moreira da Silva, que de certeza que será, como todas as intervenções que ele faz, notáveis e para tomarmos assim muitas notas em relação ao futuro. Por isso mesmo, vamos tomar um café mais cedo e pedia uma nota final, começando pelo João Fonseca Santos, o que é que gostaria de deixar como takeaway ou leave-away message, não é? Há quem chama das suas maneiras, o que é que gostaria de deixar? Eu vou acabar com umas notas positivas. Ótimo. Que acho que são importantes. Nós... Teremos cartas o André também vai preparar cartas positivas, assim, um as, um joker, assim... Percorremos aqui os desafios, ou seja, falámos da necessidade do financiamento, mas sobretudo falámos da emergência e da necessidade de fazermos esta transição. Mas o caminho que tem sido seguido tem começado a dar frutos. A semana passada saiu o relatório do State of Energy da União Europeia, em que já mostra que 50% da energia gerada vem de fontes renováveis, ou seja, estamos a acelerar esta transição, algo que há uns anos parecia mais distante, naturalmente não tirar o efeito de preocupação e necessidade, quer pela questão da sustentabilidade, como também da segurança energética, tem que se continuar a dar, não posso dizer dar gás, porque nós não financiamos gás hoje em dia no meio, mas dar força à transição verde. Depois temos a forma como nós percepcionamos as empresas em Portugal, que já se preocupam bastante com os temas de ESG, não só as grandes, mas também as mais pequenas. Também no nosso relatório do ano passado, que nós fazemos um inquérito de clientes, talvez muito parecido com aquilo que também foi falado aqui pelo Pedro, que nós temos uma preocupação grande ao nível das alterações climáticas nos nossos empresários, aqueles em que entrevistámos, com números superiores até à média europeia, que foi
foi algo que nos surpreendeu pela positiva, naturalmente, sendo português e trabalhando com a parte do negócio português do Banco Europeu de Investimento. Por exemplo, a ação climática já é uma realidade para os gestores. Cerca de 80%, 79% incorporaram que alterações climáticas estão a ter um efeito no seu negócio, quando, por exemplo, apenas cerca de 64% dos gestores ao nível europeu evidenciaram essa preocupação e essa realidade. E cerca de 30% já querem incorporar, precisamente na sua estratégia de desenvolvimento, de investimento, temas que permitam reduzir estes efeitos das alterações climáticas, algo que também está acima das preocupações da restante média europeia, que está nos 16%. Por isso, temos aqui notas positivas do ponto de vista quer da consciencialização que temos que andar com este tema da transição verde e digital para a frente, mas também de resultados no terreno, porque estamos a ver o caminho que começa a ser percorrido e que vai em linha com estes objetivos. E por fim, só dizer que o BEI está em Portugal, está em Portugal desde o final dos anos 70, tem uma atividade em pipeline forte no país. O ano passado assinámos 2 mil milhões de euros, cerca de metade da nossa atividade foi precisamente para linhas intermediadas com os bancos nacionais para apoiar linhas para PMEs, por isso é uma parte importante da nossa atividade, e depois temos os projetos tradicionais de investimento das grandes empresas e do setor público que também apoiamos. Muito bem, obrigada, João, por esta nota final. Vou pedi-la também ao André Temudo. Não estava preparado para este minuto de ouro, mas, como dizem nos debates, não, mas eu acho que aqui a mensagem fundamental, o que eu quis dizer é: mudanças climáticas existem, são reais e vão continuar a acelerar. Consequência direta, temos que mudar os nossos hábitos de consumo e a nossa maneira de viver em sociedade. Tudo isso vai gerar muitíssimas oportunidades de investimento e é preciso muito dinheiro para canalizar e para ser real essas mudanças que estamos a ver. Transição energética é um pilar fundamental de tudo isto e, portanto, o que eu diria é temos que olhar com muito mais atenção, temos que ser, eu acho que não é uma questão, e falando geograficamente, é como ir num avião, enquanto falamos de países emergentes e países desenvolvidos, ou todos lutamos para este fim, porque o avião é o mesmo, não vale a pena em primeira classe ou em turista, o avião vai cair se estiver a cair, e vai afetar a todos. Eu, portanto, acho que a mensagem é mais diálogo entre todas as entidades que estão presentes, público, privadas, investidores, países, governos, menos burocracia para fazer as coisas acontecer, e acho que o que a Filipe disse há bocado e que também depois repeti, ou seja, é uma melhora de eficiência, portanto acho que não devemos ter medo em abraçar esta mudança e esta transição. Acho que é precisa, acho que pode custar no curto prazo, mas acho que a longo prazo não é que seja melhor, é que é a única maneira de acontecer. Exato. Filipe, at last but not least. Então, ajudando o João, se calhar o João podia dar gás renovável a esta transição e seria mais aceitável. Não, acho que estive com o presidente do World BCSD e ele diz que existem duas pessoas no mundo, os que trabalham em sustentabilidade e, portanto, são otimistas, e os que trabalham em sustentabilidade e, portanto, estão pessimistas com esta transição que necessitamos. Portanto, eu, obviamente, estou do lado dos otimistas, porque senão acho que ficávamos desesperados e não íamos conseguir fazer nada, mas na realidade é isso, estamos muito melhor agora do que estávamos anteriormente, e o caminho vai ter imensas dificuldades, mas nunca houve tanto dinheiro no mundo e nunca existiram também tantos projetos a necessitarem de financiamento porque vão revolucionar alguma coisa. Portanto, eu acho que é muito focar naquilo que nós sabemos que está a ser mais difícil e colocar aí o dinheiro, como estávamos a falar, a indústria e a parte térmica, que vai ser tremendamente difícil face à tecnologia que nós temos hoje disponível. Tudo o resto ele vai acabar por ser massificado. E, portanto, é uma questão do dinheiro ser direcionado para aquilo que é possível e que é eficaz e eficiente. Muito bem. João, ainda quer dar uma nota? Eu, quando isso não financiamos gás, são os gás tradicionais combustíveis fósseis acho e não os renováveis. Não. Acho que percebemos. Portanto, Obrigado, Filipe. Pela nota, exatamente. Filipe Pantaleão, André Temudo e João Fonseca Santos, foi um prazer conversar convosco sobre esta nossa temática de hoje. Obrigada também ao Pedro Cruz pela nota inicial, e amanhã voltaremos também por volta das 9h30 da manhã para falar sobre responsabilidade social e ambiental
com peso e medida. Vamos ter em destaque indicadores social e ambiental, com o intuito de cruzar diferentes perspectivas em relação à inovação, formação para empresas e projetos que impactam diretamente os cidadãos. Vamos também abordar temas como a regulamentação da União Europeia para estas disciplinas, avaliação de objetivos mensuráveis e realistas, assim como o greenwashing. E esperando então ter o Jorge Moreira da Silva para falar também connosco. Convido a todos que possam estar aqui connosco em direto no Centro Cultural de Belém ou através das redes da REN e do Jornal Público, que são, como sabem, os promotores destes encontros com o futuro. Até amanhã. Muito obrigada.